assistirem, se precisar, lá no portal, beleza? Bom, boa noite a toda a galera. A gente vai começar a nossa primeira aula com textos de sociologia para a Universidade Federal do Paraná. E um dos livros que foi comentado, que foi pedido, é o livro do Anthony Giddens. Só que o capítulo que foi cobrado o ano passado é diferente do capítulo que foi cobrado esse ano. Ano passado, eles tinham pedido para a gente estudar aquele capítulo sobre o Durkheim, o Weber, o Marx, aquele capítulo assim básico, aquele introdutório. Esse ano não, tiraram aquele capítulo do Giddens e estão cobrando esse outro, que chama-se Um Mundo em Mudança. Na minha edição, tá, é o capítulo 3, a minha edição antiga. Na edição nova, já veio um outro capítulo, na numeração. E o texto também se modificou. Então tem um texto, versão português de Portugal, e tem a edição brasileira. A gente tem os dois para trabalhar. Então você tem acesso aos dois. Prefiro que você tenha a edição brasileira. Por quê? Porque ela é atualizada. Só para você ter uma ideia, a edição portuguesa, ele começa falando do final da Guerra Fria. Por quê? Porque quando ele escreveu, esse sociólogo britânico, ele escreveu a primeira edição nos anos 90. Então, para ele, a Guerra Fria ainda era uma coisa recente. Quando foi reescrita a obra, que é a atual edição, a minha edição é a de número 6, é esse que tem aí na tela inicial, a gente tem um texto totalmente diferente, né? Totalmente diferente. A Luana perguntou ali, né, que se a edição nova está lá no portal. Sim, está lá. Vou até dar uma conferida daqui a pouquinho, ver se está lá direitinho, mas eu coloquei em todos os portais. Eu tenho que sempre colocar por turma. Então, deve estar tudo lá. E se não tiver, eu deixei aí no nosso chat o meu WhatsApp, é só você me pedir, eu posto o que você precisar lá, e ainda tem aí um pedido muito especial, que eu prometo pagar para vocês, tirando dúvidas pelo WhatsApp, para você se inscrever no meu canal lá no YouTube, faz a gentileza. Até porque lá eu estou resolvendo questões de história da Federal. A gente estudou, por exemplo, sobre as universidades medievais, eu resolvi a questão sobre as universidades medievais e postei lá no YouTube. Então, se você se inscrever no canal, eu prometo que pago para você, tirando dúvidas de tudo que eu puder sobre essas matérias. Tá combinado? Então, vamos lá. Esse texto do Anthony Giddens, em versão brasileira, eu comprei o livro, estou copiando e estou passando para vocês, para a gente ler juntos. E ele é um livro cheio de coisas novas, cheio de exemplos novos, né? Então, é necessário que vocês tenham aí, portanto, né, essa leitura mais atualizada, beleza? Questões, né, que eu estou fazendo lá no canal são questões de primeira fase de história. Os de sociologia não, porque os textos mudam, né? Quando tiver um texto igual, aí eu faço, beleza? O pessoal também já repostou aí o endereço do meu canal no YouTube. Muito obrigado, Wagner. Então, vamos lá. O texto do Giddens. Esse novo texto, desculpa, Valmir, eu estou precisando trocar de óculos. O texto do Giddens, ele é um texto que fala sobre o mundo atual, fala sobre as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje. Então, a globalização, ela deixou de ser, digamos assim, um assunto novidade e passou a ser a estrutura básica de funcionamento desse mundo. O texto é fascinante, muito bem escrito, cheio de exemplos, vale realmente a pena a leitura, não só para a sociologia, para a filosofia, para a história, para a geografia, que a prova da Federal ano passado foi uma prova complexa, foi uma prova mais complexa, mais difícil. Esse texto vai ajudar bastante nessa leitura de vocês aí sobre diversas matérias, sem falar aquelas sacadas especiais que a gente precisa, vez ou outra, na hora de escrever uma redação.
Sem mais delongas, vamos então entender como que esse capítulo, né, do livro funciona. É uma espécie de mapa mental desse primeiro capítulo. O Mundo em Mudança, fiz aqui, né, um desenho, como todo mapa mental deve ter, e aí tem as partes, né, do texto, as 6 partes. Primeira parte, as dimensões da globalização. Quando a gente fala globalização, a primeira coisa que nos vem à cabeça é economia. Economia, economia, economia. Tá, tudo bem, realmente, a economia é uma coisa muito evidente na globalização. O intercâmbio de mercadorias pelo mundo, a interdependência econômica, não há dúvida nenhuma que a economia é uma dimensão da globalização, mas não é a única. E é isso que ele já trabalha nesse primeiro momento do texto, que a globalização é um conceito multidimensional. Tem sociedade, tem política, tem cultura, e ele vai trabalhar isso, e daqui a pouco a gente já vai aprofundar esse tema. A segunda parte são os debates em torno da globalização. Você acredita que existem teóricos que dizem que a globalização nem é tudo isso? E que antigamente a economia era mais integrada do que hoje? Tem essa linha de argumentação. Tem também aqueles que são hiperglobalizadores, que acreditam que a globalização ela é algo totalmente diferente e que nunca aconteceu antes e que vai ser, portanto, algo que vai mudar para sempre a história, inclusive acabando com os países, modificando a economia para sempre. Também não é tanto, né? A gente percebeu que realmente os países do mundo, eles perderam, digamos assim, sua autonomia de decisão. Hoje um país vai tomar uma decisão, ele precisa levar em consideração o que os outros países acham, porque está todo mundo em fóruns globais, o pessoal está na ONU, está na Organização Mundial de Saúde, a gente viu nessa semana o presidente Trump anunciando que vai congelar o repasse de dinheiro, de valores em dinheiro, para a Organização Mundial de Saúde. E o que houve na comunidade internacional? Uma comoção internacional. Por quê? Porque justamente no momento que mais precisamos, estão cortando, estão congelando o repasse de verbas, e ele ainda fez a acusação lá por motivos geopolíticos, lá as brigas com a China. Então, olha como uma decisão que há anos atrás caberia apenas ao país, hoje envolve, no processo decisório, diversos países do mundo, né? É um fórum global de discussões. Então, a globalização não é tudo isso, mas também não é qualquer coisa. É alguma posição intermediária, que é o que o Giddens, inclusive, vai defender. A terceira parte do nosso capítulo fala dos impactos da globalização nas vidas das pessoas. Ou seja, como que a globalização modificou a forma como eu sou e me vejo no mundo. E aqui não é só em aspecto negativo, não. Hoje nós podemos reconhecer que o enfraquecimento de muitas instituições, como família, casamento, escola, igreja, que o enfraquecimento dessas instituições, elas deram mais autonomia para as pessoas. Ah, mas eu acho que essa autonomia as pessoas não aproveitam e elas estão se perdendo. Tudo bem, mas agora imaginemos uma outra situação. Imagine a vida de uma mulher, há 50, 60 anos atrás, que tinha para a sua vida um script pronto. Que ela deveria se casar, ter filhos, ou seja, era tudo mais ou menos regrado. E os sonhos, e os desejos que as pessoas tinham de se emancipar, de ter uma profissão diferente, de poder exercer uma profissão que nem diferente é, mas que não era usual ter uma mulher desempenhando. Então, veja que esse enfraquecimento de instituições como família, casamento, ela permitiu também que as pessoas fossem mais autônomas, que as pessoas também pudessem exercer mais a sua subjetivação. Ou seja, eu não sou mais aquilo que as instituições definem que eu seja, eu posso ser diferente. Então, esse impacto na vida das pessoas não é só negativo, mas também esse aspecto da liberdade. A quarta parte do texto do Giddens fala dos riscos da globalização, e aí são os riscos globais, riscos que são para todos. Ah, o país lá, ele queima a floresta, ele tira a madeira
Pois é, o problema daquele país não é mais. O problema passa a ser mundial, porque nós estamos todos dentro do mesmo planeta. Questões ambientais. Um assunto que, inclusive, na versão portuguesa do livro do Giddens, ele fala das epidemias. Imagine, escreveu nos anos 90 sobre epidemias, ele escrevendo sobre o risco dessas epidemias. Não que elas sejam feitas em laboratório, não é isso que ele quer dizer, mas que são epidemias causadas pelo ser humano por causa dos novos hábitos. Lugares que os seres humanos começaram a habitar, que antes não habitava ninguém. A própria chikungunya, o ebola, que são doenças que vieram de espécies, né, interespécies para o ser humano, que são coisas, imagine, o ebola e a chikungunya têm seus primeiros registros lá na África da década de 70. Claro que elas ficaram mais conhecidas recentemente, porque chegaram ao Brasil, mas são doenças relativamente já conhecidas. E agora, né, com a questão do Covid-19, que é, né, bem daquilo que o Giddens trata no texto. Riscos construídos. Não é que tenha sido feito em laboratório, por favor. Se a gente começar a pirar nesse negócio de que a China elaborou o Covid-19 em um laboratório, daqui a pouco nós vamos pegar papel alumínio lá da gaveta, da cozinha, fazer chapéu aqui, porque senão a gente vai virar reptiliano, vai virar teoria conspiratória. Ah, mas professor, você não acha? Não, não acho. Primeiro, porque um dos principais perdedores com essa crise econômica mundial foi a própria China. É a primeira vez em mais de 40 anos de história que a China, que a economia chinesa não cresceu. Então fica muito complicado você começar a atribuir que o Covid-19 foi feito em laboratório para a China conquistar o mundo, quando ela mesma perdeu dinheiro com isso. E lembre-se, né? Num mundo em pandemia, o comércio para. E quem mais exporta e importa do mundo é a economia chinesa. Ela seria, e como é de fato, né, uma das principais prejudicadas. Então não vamos entrar nessa seara, senão daqui a pouco a gente vai estar com um chapéu de alumínio na cabeça, vai ficar meio esquisito, beleza? Bom, seguindo adiante. Quando nós falamos desse processo dos riscos, está falando de riscos ambientais, enchentes, porque antes se pensava, um terremoto, um maremoto, um vulcão que entrou em erupção, tá, são coisas meio que aleatórias da natureza e tal. Hoje não. Hoje a gente olha um evento do outro lado do planeta, a gente está enxergando lá um tsunami, mas que afeta diretamente uma usina nuclear, e isso, portanto, torna-se uma comoção mundial. A quinta parte é a persistência da desigualdade na era global. Porque apesar de muito mais riqueza ser produzida na nossa época do que em qualquer outra época da história, a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres persiste e se aprofunda. Então ele também tem uma partezinha falando disso. A sexta parte do texto do Giddens fala de governança. Governança não é só governo. Governança é governar bem. Portanto, o que seria uma governança? Vamos pensar o exemplo da Alemanha. A Alemanha demonstrou, nessa crise do Covid-19, a sua capacidade de governança. Ou seja, de conhecer quantos casos, de conhecer qual o número de leitos hospitalares é necessário, de conhecer quais são os protocolos. Ou seja, ela conseguiu, o governo alemão conseguiu rastrear, diagnosticar e fazer prevenções, tanto que é o país com o menor número de mortes, apesar do grande número de casos. Por quê? Porque conseguiu rastrear. Outro país que fez isso, a Coreia do Sul, só que tem um detalhe, né? A Coreia do Sul ainda tem uma característica de governo, né, ainda que outrora, mais ditatorial. Em países ditatoriais, Coreia do Norte, Coreia do Sul também teve, a China, é muito mais fácil você forçar a população a um isolamento. As manifestações que vimos nesse final de semana, né, pedindo o fim do isolamento social no Brasil, o fim do isolamento social nos Estados Unidos,
É claro, né, assusta, você pensa, poxa, a pessoa quer sair do isolamento social e tal, e vai expandir a doença, e quando a gente tiver no pico, né, dessa doença, o que a gente faz? Pois é, mas são expressões de países democráticos. Países democráticos possuem manifestações assim, e cabe a nós nos posicionarmos, nos indignarmos, fazermos oposição quando algo está errado, e nos defendermos com argumentação. Eu recomendo a todos vocês que quiserem saber sobre o Covid-19, e chega, né, dessa programação jornalística de Desgraça News, e vamos tentar olhar um pouquinho para frente, ver o que vai acontecer a partir das próximas semanas. Eu indico para vocês o Átila Yamarino, eu vou colocar o nome dele aqui no chat, para você escutar, assistir o que ele tem a dizer. Ele tem 3 doutorados em virologia, ele é brasileiro, ele está aparecendo em diversos programas. Obviamente que muitos negacionistas da ciência estão atacando o professor Átila por conta, né, dele ter uma posição técnica, científica, ele não tem um posicionamento partidário, político e tal, muito interessante. Eu já conheço ele há algum tempo do Nerdologia, provavelmente muitos de vocês também conhecem, e não deixem de acompanhá-lo, vale muito a pena. Mas ali você começa a perceber como muitos países não possuem governança, ou seja, existe um governo, existem instituições, mas elas não funcionam. Isso é a governança, é você ter o governo, você ter as instituições e elas funcionarem. Então, governança é o funcionamento das instituições, não é só a existência das instituições, beleza? Bom, fizemos esse panorama introdutório aí sobre o capítulo do Giddens, vamos à primeira parte, portanto, na versão português de Portugal, é o capítulo 3. As dimensões da globalização. Bom, a globalização, ela tem um aspecto econômico, como eu disse, né? Basta a gente ir num supermercado e a gente vê a quantidade de produtos de origens diferentes que estão à disposição para a gente. Inclusive a água tônica, né, que deve ter acompanhado a recente polêmica de que ela seria capaz de curar, né, a doença da Covid-19. Pois é, essa quantidade enorme de produtos é a dimensão econômica da globalização. Nunca tivemos tanta variedade e quantidade como nós temos agora. Além dessas diversas origens, existe uma outra dimensão da economia que fica muito evidente: a interligação ou interdependência da economia mundial. Ou seja, a economia no mundo, ela está se relacionando o tempo todo, e muito mais do que em outras épocas, as bolsas de valores têm alta volatilidade, ou seja, basta uma notícia, basta uma fala de um governante, e os investidores tiram o dinheiro de um país, de um setor, e investem em outro setor. Então, esse realmente é um caráter da interdependência econômica. Existe também, né, uma compreensão muito importante sobre a globalização. Isso nunca existiu na história antes. Não que interdependência econômica não existisse, nunca existiu nesse grau, no grau que é apresentado nos últimos 50 anos. E o que causou essa interdependência da economia a ponto de ela ser instantânea? Bom, aí o próprio Anthony Giddens cita um outro autor. Esse outro autor chama-se Manuel Castells. Ele escreveu um livro, pequeno livro, né, a espessura do livro, chamado A Sociedade em Rede. Nesse livro, o Manuel Castells ele rastreia a origem dessa capacidade de comunicação imediata que o mundo tem hoje, né, de internet e tal. Ele rastreou isso. Ele falou, tudo começou na década de 70. Lá na década de 70, a interdependência econômica começou. Por que ele diz? Porque foi na década de 70 que foi inventada a internet. E nos anos 90 ela se popularizou. E isso fez, portanto, que a economia se tornasse imediatista, como ela é hoje. É claro que além, né, dessa interligação por telecomunicações, existe a intercomunicação pelos transportes, né, que representa todas essas conexões. Seguindo adiante, nós temos também
um aspecto cultural da globalização que aconteceu. A troca de mercadorias, as influências cinematográficas, fizeram que alimentos, por exemplo, que eram exóticos, que eram específicos de um país, eles passassem a fazer parte de culturas do outro lado do mundo, né? Comida tailandesa, a comida chinesa, a comida japonesa, toda essa influência, né, fez com que esses produtos exóticos tornassem produtos populares. Claro que nesse capítulo que a gente fez, essa primeira parte que a gente fez, são só as dimensões. Ele vai falando como tem economia, tem mudança de pensamento, tem mudança alimentar, são as dimensões. Quais são as dimensões? A gente sempre estuda 4, né? 4. Política, economia, sociedade e cultura. Né? PESC, né? Política, economia, sociedade e cultura. Tem mais uma, a ambiental. Ou seja, a relação que nós temos com os recursos naturais também se modificaram. Por quê? Primeiro porque a gente tem consciência da finitude desses recursos, de que eles não são infinitos. E isso impacta diretamente na aquisição das nossas mercadorias. Ah, eu vou comprar essa mercadoria que não vem com muita embalagem de plástico. Mas já parou para pensar que se ela não vier bem embalada, ela pode correr o risco de contaminação porque ela vem do outro lado do planeta? Ah, então eu vou comprar um produto aqui da esquina, que é feito aqui mesmo. Sim, mas esse produto também é de exportação. Ele vai para o outro lado do planeta. Então, essa dimensão ambiental também entrou aí nas multidimensões da globalização no nosso mundo. A segunda parte do texto fala do debate em torno da globalização. Conforme eu falei na introdução, nós temos os céticos, gente que não acredita que a globalização seja maior hoje, gente que aponta que o volume de dinheiro que circulava no mundo no século XIX era com muito mais países. Hoje, os céticos dizem, circula mais dinheiro, mas eles ficam dentro de blocos regionais. A União Europeia faz comércio com ela mesma, o Sudeste Asiático, lá da ASEAN, faz comércio com eles mesmos, a América do Norte, no NAFTA, faz comércio entre eles mesmos, ou seja, existe maior quantidade de dinheiro no mundo, mas ele circula mais dentro de cada bloco regional. Mas aí os céticos, eles erram, porque lembre-se, a globalização não é só econômica, ela é multidimensional. Então os céticos, eles são criticados pelos Giddens. Os hiperglobalizadores acham que a globalização é algo nunca visto antes e que ela vai acabar com os estados nacionais. E o Giddens questiona também isso. A posição do Giddens é a terceira, a dos transformacionalistas. Eles acham, os transformacionalistas, que os governos não irão desaparecer. Não, os governos vão modificar suas posições. O que antes era uma decisão autônoma de um governo, passa a ser agora parte de uma governança global. Essa é a posição do Anthony Giddens acerca, né, do que é a globalização hoje. É um evento novo, mas que não vai acabar totalmente com a figura dos estados nacionais. Aí, em cada um dos debates, o Giddens, ele levanta aspectos da corrente de pensamento de cada um deles. Aí tem as críticas que o Giddens faz a cada um desses segmentos. Primeiramente, os céticos. Os autores acreditam que há um exagero na interpretação sobre a globalização. Eles não acreditam que a globalização é algo assim tão forte quanto é. Afirmam que os fluxos comerciais já eram evidentes desde o século XIX e que havia mais países parceiros trocando mercadorias. E também os céticos concordam que há mais trocas comerciais pelo mundo, mas estão regionalizadas, que é aquilo que eu comentei há pouco sobre os blocos regionais, beleza? Quanto aos céticos, eles dizem que os estados nacionais, eles ainda são muito fortes e são eles que impulsionam os acordos, ou seja, eles ressaltam o papel dos estados nacionais, diferentemente dos hiperglobalizadores. Os hiperglobalizadores, eles dizem que o Estado Nacional, os governos, irão desaparecer por causa dos novos fluxos de comércio pelo mundo. Os hiperglobalizadores, eles sustentam que as nações deixaram de comandar as economias de seus países e que a tendência é que esses governos deixem de ter importância até desaparecerem ou ter que simplesmente, né, ficar apenas como figurativos.
é aquilo que o Giddens comenta, né? Se os céticos, eles não acreditam na globalização, os hiperglobalizadores acreditam demais. Então, o Giddens ele vai defender uma posição intermediária. É claro que os hiperglobalizadores, eles ressaltam o papel das organizações intergovernamentais. Cuidado, não vá confundir a sigla, né? OIG, Organização Intergovernamental, ou seja, que faz parte de diversos governos do mundo. É o caso da ONU, Organização das Nações Unidas, é o caso da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e outras entidades. É claro que as ONGs, organizações não governamentais, também faz parte desse mundo da globalização. Mas como o próprio título diz, né, não governamental, quer dizer, não tem a participação dos governos daí. Mas afinal, então, quem estaria correto? Para o Giddens, aqueles que são os corretos são os transformacionalistas, ou seja, que o mundo ele vai se globalizando de uma maneira não previsível. Então, a ideia dos hiperglobalizadores que estamos indo para algum lugar não é sustentável. Essa corrente de pensamento, a globalização vai continuar atuando pelo mundo. Em cada lugar do planeta, as combinações das influências externas com a cultura de cada lugar vai fazer combinações muito próprias, que não dá para dizer que é um movimento homogêneo, beleza? Portanto, essa é a posição do Giddens, é claro, a gente colocou aqui para vocês, né, um resuminho sobre a posição dos transformacionalistas. Entendem que a globalização é o motor e não é o fim, ou seja, nós não estamos indo para um capítulo da história chamado globalização. Nós estamos sendo movidos por um processo globalizador e que os resultados em cada país não são previsíveis e vai ter lugares, por exemplo, em que as tendências, né, da diversas culturas vão se misturar e não vão criar uma cultura homogênea. Vão criar guetos, né? A comunidade árabe na Alemanha, a comunidade lá dos sírios, dos libaneses, a comunidade de latinos na Alemanha, ou seja, é bem provável que nessas recombinações haja até um reforço de certas identidades. Uma coisa assim que a gente presta atenção, né, nos últimos 30 anos, como muitos brasileiros buscaram suas identidades originais na Europa, na Ásia, né, muitos descendentes de italianos, muitos descendentes de alemães. Às vezes nem o vô era tão alemão quanto o neto, né, é aficionado pela cultura da Alemanha. Por quê? Porque há um reforço dessas identidades. Não tem nada de errado em você buscar suas origens, valorizar e tal. Mas veja como não é uma coisa previsível, né? O que seria a ideia dos hiperglobalizadores? Que nós todos viveríamos numa comunidade global e que cada vez mais seríamos iguais. E não acontece, né? Há justamente uma espécie de reação das identidades. Até mesmo nesses processos de reação, quando a economia está em jogo, surgem movimentos neonazistas, retomadas de ideias absurdas voltam. Então, são coisas imprevisíveis. E principalmente essa ideia de que todo mundo vai ficar igual na mesma cultura, isso é impossível. Consideram que a globalização é um processo e não um estágio, então não tem um capítulo final. É sempre, né, um processo de globalização que vai nos transformando e não tem nada previsto ou previsível. Os governos ainda detêm muito poder, apesar do aumento da interdependência. Ou seja, os governos ainda são os atores políticos principais na assinatura de tratados, por exemplo. Governos e fronteiras evoluem de forma contraditória, incorporando tendências e se adaptando. Então, né, imaginemos que muitos países que são fronteiriços com a Venezuela, podem até se beneficiar da migração venezuelana para o país, porque é uma abundante mão de obra, relativamente barata, às vezes qualificada, e muitos países dizem, poxa, ainda bem que está vindo, a gente vai usar esse pessoal aqui para trabalhar no nosso país. Então nem sempre vai haver uma revolta de xenofobia, de aversão ao estrangeiro. Vai acontecer quando o país que está recebendo
está com alto índice de desemprego, que nem é o caso do Brasil. Claro, né, olhavam para a Venezuela e viam aquilo caos e que não queriam fronteira aberta de jeito nenhum, beleza? Assim, os transformacionalistas, para eles a globalização não é um processo de sentido único, apresentam continuidades e rupturas. A difusão das influências culturais são resultantes de dois fenômenos, a migração global e o avanço das comunicações. As cidades globais são sempre multiculturais. Então, por mais que a gente ache que Nova York tem uma cultura padrão, existe uma recombinação das culturas do mundo inteiro dentro de uma cidade global. Assim, a gente fecha esse nosso primeiro encontro sobre a obra do Giddens. A gente vai continuar na próxima aula de Sociologia. Antes disso, ainda essa semana, eu vou gravar todo o texto do Giddens, né, todo o capítulo para vocês, e vou colocar à disposição lá no portal. Então, daí você consegue fazer as leituras e tal, né, e já tem um acompanhamento. Não deixe de fazer suas perguntas, né, já agradeço desde já aqueles que já estão se inscrevendo lá no canal do YouTube, já vi aqui a sinalização da inscrição de vocês, beleza? A todos vocês, uma boa noite, né, uma boa janta para quem não jantou ainda, se cuidem, e aí a gente vai se vendo e se conversando quando precisar aí no WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos, até!